Olá, pessoal do meu canal, queridos amigos, irmãos em Cristo que estão aqui comigo, acompanhando parte da minha história, do que Deus fez na minha vida. Hoje eu quero falar nesse vídeo com vocês de como iniciou o Ministério CPAD, como que aconteceu esse chamado. Nós estávamos com nossos cultos em casa, nós fazíamos o culto em casa. Nessa época nós estávamos em família, eu, os meus pais, o meu esposo, e nós estávamos em casa já por volta de algum tempo, fazendo esses cultos em casa e esperando uma direção do Senhor, buscando uma direção do Senhor. Então nós realizávamos esses cultos, orávamos em família, pedindo ao Senhor uma direção, um direcionamento. E foi quando o Senhor nos despertou para abrirmos uma igreja, iniciarmos um trabalho. E eu me lembro que nós éramos muito jovens naquela época, nós tínhamos 24 anos, né? Apenas acabado de completar 24 anos, e parecia dois meninos apaixonados pela obra de Deus, loucos para fazer a obra do Senhor, com pouca experiência, mas com muito amor à obra de Deus. E nós fomos procurar um pastor amigo nosso, um pastor, ele é francês, africano, e ele tinha uma congregação, ele tinha uma sala de alugar lá em Bel Air. E esse pastor, nós tivemos contato com ele bastante tempo, ele nos conhecia a nossa conduta, então ele alugou para nós esse local. Esse local em Bel Air era bem particular, gente, era bem especial. Eu acho que essa igreja existe lá até hoje. Esse pastor alugou para nós 2 dias da semana para fazer culto. Era o domingo à tarde e a quarta-feira. Quando ele nos alugou assim, era horário. Nós tínhamos 3 horas, 2 horas na quarta-feira e 3 horas no domingo. Então, 4 horas no domingo. Era uma salinha que cabia por volta de 30 pessoas, confortáveis, 30 pessoas. E a salinha das crianças era numa cave. E esse pastor alugou para nós esse local, era bem pesado o aluguel na época. E nós fomos para lá, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e meu marido. E começamos a obra de Deus lá, começamos os cultos lá. Gente, toda vez que era a hora do culto, a gente chegava na igreja, esperava a outra igreja que estava lá dentro sair, entrava rapidão, limpava tudo rapidão, buscava o nosso som, nosso aparelho, nossos instrumentos, não tinha muito instrumento, tinha um violão, nossos microfones, instalava tudo, e quando acabava o culto tinha que recolher tudo, limpar tudo, instalar e guardar tudo que tinha sido instalado, porque na outra semana seria uma outra igreja que estaria lá. E, meu Deus do céu, meu Deus. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim, né? Mas foi uma experiência de muito crescimento. Nessa época, nós pagávamos o aluguel e durante um bom tempo ficou eu e minha família só na igreja. A gente chegava na igreja, eu me lembro que a gente chegava, começava o culto, cantava os 3 hinos da harpa. A minha mãe cantava os hinos da harpa, o meu pai tinha uma oportunidade de cantar um hino, o meu irmão cantava um hino, a Rebeca cantava um hino, o pastor pregava, meu pai colhia oferta, nós mesmos eram os membros, nós mesmos eram os obreiros, nós mesmos eram os visitantes, era tudo nós mesmos. Quando dava meia hora, quando tinha acabado, não tinha mais nada que fazer, a gente ia embora. E com isso o Senhor me ensinou que a gente, quando é fiel no pouco, sabe, gente, é muito precioso. E eu lembro que no final do mês a gente contava as moedas para pagar o aluguel, juntava, tirava do nosso bolso para pagar o aluguel. E ficou assim por um bom tempo, uns 3 meses ficou assim, e de repente Deus começou a trazer pessoas. Deus começou a trazer pessoas para nos ajudar. Houve uma vez que Deus levou uma pessoa lá na igreja e falou assim: eu senti no meu coração de ofertar aqui nesse ministério. Essa pessoa não ficou lá, mas ela foi lá para ofertar, e Deus usou aquela pessoa para
ofertar justamente o que nós precisávamos para completar o aluguel naquele mês. Foi muito poderoso. E, gente, foi desafiador esse tempo. A igreja começou a crescer, as pessoas começaram a vir, nós continuávamos nesse trabalho, nesse processo de monta igreja, desmonta igreja. Aí, na hora que chega a hora, não podia passar da hora, gente, não podia passar da hora. Quando desse 3 horas, tudo tinha que estar arrumado, acabado, todo mundo do lado de fora. Não tem esse negócio de ficar na igreja batendo papo até altas horas. Não tinha, não podia. E a gente estava bem em Paris também, tinha muito problema com barulho. Não podia fazer barulho. Houve um dia que teve um abençoado de um senhor que foi fazer reforma lá, gente. Nós fizemos culto no meio de uma reforma. Ele foi reformar o plafond. E a gente tinha que fazer culto no meio da poeira, no meio das madeiras, no meio do material de trabalho dele. E foi um tempo onde o Senhor nos levou assim, a experiências verdadeiramente que só vivendo para poder entender. Então, depois de mais ou menos uns 8, 9 meses que a igreja já existia, eu conheci a Ivonete. Você que viu lá o meu vídeo falando do meu CD, eu conheci a Ivonete, que conhecia o pastor Hudson, que quis nos conhecer. E nós fomos apresentados ao pastor Hudson, nós fizemos conhecimento, porque até então a igreja não tinha nome. Nós falávamos que era Assembleia de Deus, mas não tinha nome. Nós não tínhamos nos afiliado a igreja nenhuma, nós não tínhamos dado o nome, porque a gente acreditava que não era a gente de escolher um nome de uma igreja. E nós conhecemos o pastor Hudson nessa época. E, bom, aí eu gravei o CD, e aí nós conhecemos o pastor Hudson, ele veio conhecer a igreja. Na época devia ter em torno de umas 40 pessoas quando ele veio, 40, 50 pessoas. E já estava lotada, viu? A igreja com 40 pessoas estava super lotada. Era super lotação. E o pastor Hudson, houve uma conexão. O Espírito Santo nos conectou ao pastor Hudson. E ele gostou muito da gente, a gente gostou muito dele. Ele nos apresentou a visão da igreja, a visão da CPAD. E convidou a gente para ir na casa dele. Pro teste. O pastor Hudson convidou a gente para Portugal pro teste. Aí nós fomos para Portugal, eu e o Fábio, passar um final de semana com ele, na casa dele. Ele hospedou a gente, tratou a gente que nem príncipe e princesa, né? Porque o pastor Hudson é muito fofinho e em todos os termos. Ele tratou a gente com muito carinho e ele testou bastante a gente, fez muitas perguntas. E ele viu o nosso amor pela obra de Deus, ele viu o nosso desejo pela obra de Deus. E ele falou assim: olha, eu vou apoiar vocês, eu vou separar vocês a evangelistas, porque até então o Fábio era presbítero. Eu vou separar vocês a evangelistas, e se tudo correr bem, depois eu consagro vocês a pastor. Eu vi que ele estava nos testando, estava nos ensinando, mas foi bom, foi maravilhoso esse tempo. O pastor Hudson nos deu muitas instruções, nos ensinou muitas coisas preciosas e a partir daí nós nos tornamos CPAD. E debaixo dessa autoridade espiritual, debaixo da autoridade espiritual tão abençoada que é o pastor Hudson, que é a CPAD, nós só crescemos, nós só avançamos. De repente houve cultos que aquele salãozinho que cabia 40 pessoas tinha 70, 80 pessoas. Nós temos irmãos muito queridos que fazem parte dessa história, que estão lá foram os primeiros a chegar, foram os primeiros irmãos a chegar. Tem jovens que hoje já são adultos, mas que eu vi criança, né? Eu vi do tamanho da Chloe, do tamanho do Isaac, né? E, meu Deus, eu até penso, Jesus, eu envelheci, né? E a CPAD hoje tem 11 anos em Paris, para a glória de Deus, e o Senhor tem abençoado. Nós estamos felizes porque o Senhor nos acolheu embaixo de um ministério que realmente tem tudo a ver com aquilo que nós acreditamos, né? Nós somos felizes na CPAD, temos o amor e o carinho, o apoio, as instruções, os conselhos. Nós temos um líder que é um homem de Deus. Isso faz toda a diferença.
a gente precisa saber escolher o nosso líder. Nós precisamos saber quem é que vai estar sobre nós. Nós precisamos saber quem será a autoridade sobre nós. E eu louvo a Deus porque o pastor Hudson, a pastora Nini são pessoas de caráter, são pessoas honradas, né, que produzem frutos. E eu louvo a Deus por fazer parte desse ministério CPAD. E hoje nós estamos, né, já passamos de muitas fases, continuamos a melhorar, continuamos crescendo, continuamos aprendendo. Não somos perfeitos, a igreja não é perfeita, mas estamos felizes porque estamos cumprindo o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Então é isso, essa é a história do início da CPAD, tá bom? Que Deus abençoe você. Olha, assista os meus vídeos aqui, fique aqui, se inscreva aqui. Eu quero ser bênção na sua vida, tá bom? Às vezes uma palavra que eu disser pode mudar a sua vida, pode te abençoar poderosamente. Deus abençoe e fique na paz.